Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma. Tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, amigo espectador do Med Saúde. Estamos com Cláudio Miranda, meu grande amigo, para o segundo programa sobre medicina do trabalho, o que você precisa saber. Se você não assistiu o primeiro programa, assista. Ele está disponível no canal 25 ou 525 NET. E é claro, eu não ia deixar o Cláudio embora, meu grande amigo, sem fazer um segundo programa com ele, porque o que tem de assunto é uma barbaridade. Cláudio, vamos para o nosso bate-papo, vamos seguir, que está muito bacana. Nós falamos no final do primeiro programa sobre exame admissional e você falou da importância desse exame e realmente chama muito a atenção. E eu te pergunto, com que frequência o trabalhador precisa fazer o famoso exame periódico? Essa pergunta vale 2 milhões. 2 milhões. Se uma valia 1 milhão, agora essa vale 2 milhões. E vale mesmo. E vale mesmo. Porque assim, o exame periódico, o próprio nome já diz, assim, ele após o início das atividades dele na empresa, até o final, que ele faz o demissional, tá. Ele tem que ser feito assim, com rigor naquilo que o PCMSO, que é aquele programa que eu expliquei, que a gente conversou sobre, programa de controle médico de saúde ocupacional. Você avalia a pessoa no início do exame admissional e naquela função ele vai correr algum risco. Toda função tem algum risco, em geral. E aí você vai monitorar o que está acontecendo com a saúde dele, com exames e com exame clínico. Quando fazer? Depende da empresa. Porque tem empresa que a sobrecarga é muito grande, por exemplo, do ruído. O ruído é um ruído, embora você faça ações para diminuir, você usa protetor coletivo, protetor individual, mas apesar disso você tem que monitorar para acompanhar se ele não está perdendo a audição, por exemplo. Certo. Aí, se é uma empresa que tem muito ruído, você pode fazer a cada 6 meses. Se for menos ruído, uma vez por ano. Depende do local. Uma empresa que é muito barulhenta, mas quem trabalha no escritório, só passa ali na área de produção uma vez ou 2 por dia, você pode fazer cada 2 anos. Então, depende da avaliação. Por isso que é importante o médico assim, conhecer a empresa, saber a rotina, ler o PGR ou ir lá. Em geral, eu prefiro ir lá na empresa para ver. Sim. Né? Porque se ler o PGR, tudo bem, foi um engenheiro de segurança geralmente que fez, é bem feito, né? Você confia na pessoa, mas é bom lá ver. Né? Às vezes tem algum detalhe que passa e ele vai fazer com a visão do engenheiro. Exato. A visão é diferente. Então, quando fazer o periódico? Depende da empresa, depende da atividade, depende do ambiente, depende do grau de risco, depende até do que está acontecendo. Se você tem uma pessoa que você percebeu que teve alguma alteração de um ano para o outro, você pode repetir o periódico dele depois de 6 meses para avaliar mais de perto. Então, é variável, mas a rotina é anual. Tá. Então, no PC, programa... PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então... Está previsto lá. Cada função, assim, setor, diretoria, está lá, secretário, diretor, então está lá, risco, tal, exame bianual ou anual. Sim. Que exame? Clínico só. Não tem que fazer exame complementar, porque não tem risco. Aí tem o outro lá, o setor, usinagem. Usinagem, aí tem que fazer audiometria. Aí tem lá, na usinagem tem lá o chefe da usinagem, o operador, tem cada função em cada setor. E, aí, assim, e é o PCMSO que estabelece então a periodicidade com que cada um desses cargos precisa se submeter cargo a cargo, de acordo com os riscos que está envolvido naquela atividade específica. Então, esse é um documento importantíssimo, né, Cláudio? E se a empresa, por exemplo, muda o layout, tem que avisar. Se cria uma função nova, aqui eu tenho o auxiliar de produção, eu vou pôr o auxiliar de produção 2, vai fazer alguma coisa diferente, eu não posso fazer um atestado de saúde ocupacional
que é o ASO, que é o documento que fica em poder do trabalhador, da empresa, né? Que vai para o governo para ser... fica arquivado e faz parte da documentação trabalhista daquela empresa, né? Que hoje é através do E-Social, que é um sistema que tudo que você faz, você tem que informar. Né? Agora, assim, o governo não precisa mais fiscalizar as empresas. As empresas dão já as informações para o governo prontinhas, né? Para o Ministério do Trabalho. Tudo que é feito. Então, assim, o sujeito entrou, ele fez um hemograma, você tem que estar justificado ali. O PCMSO tem que estar casado com ele e essa informação vai para o E-Social. Aí eles cruzam as informações. Espera aí, por que esse sujeito fez um exame assim, mas não tem esse risco? Então, hoje a fiscalização está bem mais abrangente. Então, quando você faz a programação no PCMSO, ele tem que ser muito completo. E cada setor, cada função de cada colaborador tem que estar previsto. Anual, são tais exames, o risco, antes disso, o risco é tal, calor, ruído, poeira, etc., queda acidental, que é um lugar perigoso, e você coloca todos os riscos, os exames e a periodicidade e tem que cumprir. Olha, muito interessante isso. E aí eu pergunto, já ligado a essa pergunta que eu te fiz, quais são os principais fatores de risco no ambiente de trabalho? Os mais frequentes, né, ainda são os fatores osteomusculares, assim, as doenças osteomusculares, que a gente mais vê no dia a dia e que as estatísticas mostram uma incidência maior. Porque é aquela coisa dos SV, do se vira, né? Então, eu sou um operador de reta escavadeira. Você já viu uma reta escavadeira de perto? O sujeito tem que subir, é uma escada, assim, não é uma coisa simples, né? Então, uma outra função qualquer, sou vigia, né? Mas anda vigia de moto, então já tem um deslocamento com um veículo da empresa, né? Então, assim, os riscos dependem de cada função. Então, queda, calor, ruído, o ósseo muscular, que é o mais importante ainda, que é LER e DORT. LER, que é lesão por esforços repetitivos, e a DORT, que são as doenças ortopédicas relacionadas com o trabalho. Então, o sujeito que faz esforço com a coluna, com os ombros, ergue muito peso acima do ombro, pode ter ruptura de manguito, tem uma série de situações específicas para cada atividade, né? Então, na verdade, assim, hoje o que está chamando mais atenção é a questão psicossocial por causa da incidência, que é muito grande. Sim. Mas, assim, eu já vi médicos classificarem e juízes do trabalho aceitarem hipertensão como doença ocupacional, que, na verdade, a gente sabe que não é ocupacional, mas, às vezes, o descontrole da pressão tem a ver com o ambiente de trabalho. Então, sim, aí tem esse viés também. Então, basicamente, porque é importante a gente entender que o indivíduo pode ter alguma doença dele própria, que pode piorar no ambiente de trabalho, né? E sim, tem as lesões que são do trabalho. Do trabalho mesmo, que é a pergunta sua, mais frequentes, ainda são as osteomusculares. Ok. E aí, nossa, essa aqui então vale muitos milhões. Como é que a medicina... 5 milhões. Isso aqui nós estamos subindo aqui, né? Vou sair rico daqui. Vai sair rico daqui. Como que a medicina do trabalho pode atuar na prevenção de acidentes? É tudo que nós conversamos até agora, exatamente, né? Ela vai criar um conjunto de normas e protocolos, exatamente, né, dentro da empresa para a atividade dos funcionários, né? Porque todo ambiente hostil, ambiente tóxico, ambiente mal resolvido ergonomicamente, ele leva a alguma lesão.
ou uma sobrecarga física, emocional, sobrecarga de horas de trabalho também, de estafa, né? Então, se você não avaliar as condições do trabalhador quando ele entra na empresa, se você não avaliar bem o que está acontecendo com ele ao longo do tempo que ele está trabalhando naquela função, se ele está perdendo algum benefício da saúde dele que era boa, se ele está tendo algum prejuízo na saúde, se você não avaliar isso continuamente, você vai se deparar lá na frente com pessoas doentes, né? E o papel do médico foi perdido. O médico, o papel dele é proteger a saúde do trabalhador, né? Lógico, ele não é paternalista, ficar passando a mão na cabeça, né, de todo mundo, mas ele tem que olhar, ele tem que ter um olhar para o trabalhador diferente da empresa. Ao mesmo tempo, o médico, em geral, ele é funcionário da empresa. Então, como é que você administra esse, vamos dizer assim, entre aspas, esse conflito de interesses? É um conflito, às vezes. Porque, veja, você tem que, de alguma forma, admoestar a empresa. Muitas vezes você tem que dizer, olha, isso aqui não pode ser assim. Por outro lado, você é um funcionário da empresa. Como é que fica a gestão disso, né? Aquilo que o Dr. Volpe falou no início da nossa conversa, negociação. Você tem que negociar. Você tem que fazer um trabalho de convencimento, às vezes, da empresa, de convencimento do líder, e convencimento do trabalhador também. Ele não pode fazer daquele jeito. Você pensa que você vai numa empresa, está todo mundo com protetor auricular no meio do barulho, eles tiram, incomoda. Ele fica incomodado e tira. Prende aqui no pescoço. Aí, quando vem o técnico de segurança, eles põem o protetor. Entendeu? Então, não é a empresa só. É o trabalhador, é o supervisor, que também não vigia, entendeu? O supervisor que quer que faça as coisas rápido e negligencia um pouquinho a questão da segurança. Às vezes acontece. Não estou falando que isso é regra, não era. Sim, sem dúvida. A regra é fazer as coisas direito. Mas, assim, no dia a dia, o que você vê é o... No mundo real, né? É o protocolo SV. Se vira, faz, tem que acontecer. Então, o protocolo SV. É o protocolo. É o protocolo mais aplicado. Brasileiro. Foi inventado no Brasil. Foi inventado no Brasil. Mas, então, o papel do médico é fundamental. É fundamental. Tanto é que quando você vai, você percebe isso. Às vezes a gente tem que ter uma empresa nova que a gente vai fazer um contrato lá, por exemplo, para prestar assessoria. Você vai lá visitar. Você vê que os funcionários, quando vê que tinha um médico novo, todo mundo com protetor, todo mundo bonitinho, entendeu? Certo. Porque é o brasileiro, né? Assim, a gente faz isso mesmo, né? Não adianta falar que não é, porque a nossa cultura é essa mesmo. Então, esse tipo de cultura a gente tem que combater, tem que ser rigoroso. Porque às vezes é uma bobagemzinha, sabe? Um cuidadozinho a mais, uma trava a mais que ele liga, ele protege a mão dele, o dedo. A gente perde a mão porque deixou de travar alguma coisa que precisava ter travado, né? Sem dúvida. Foi treinado. Cara, quando não é treinado, é problema da empresa. Tem que treinar, tem que dar toda a condição para a pessoa. Mas ainda assim tem risco. Então, tem que ser rigoroso. Tem que ser rigoroso. E o médico acaba sendo o intermediário aí do patrão, do fazer essa negociação, né? O nosso interesse é a saúde dele. Nós queremos que ele tenha saúde. A minha visão não é empresarial, é médica. Mas, ao mesmo tempo, a empresa nossa tem que sobreviver. Nós temos nós temos que ter o cliente, então a gente tem que negociar. Muito bem, estamos com Cláudio Miranda falando sobre medicina do trabalho. É um minutinho, nós já voltamos. Estamos de volta com Cláudio Miranda falando sobre medicina do trabalho.
Cláudio, você vai sair daqui rico, porque agora eu vou te fazer uma pergunta que vale mais do que 5 milhões. Eu que vou querer voltar aqui. Não, mas eu quero que você volte quero muitas vezes. O que caracteriza uma doença como ocupacional? Vale mesmo, vale 5, 6 milhões. Por baixo, vamos ser bondosos. Em primeiro lugar, assim, a doença ela é ocupacional e a gente tem que ter bem claro isso, quando ela é causada pelo trabalho. Então é uma doença 100% ocupacional. Tá, certo? A doença que foi causada pelo trabalho, ela é ocupacional. Por exemplo, hoje, um acidente de trabalho, né, ele é causado pelo trabalho. Né? Assim, a gente vai ter que analisar quais foram as circunstâncias, o que houve, por que aconteceu o acidente, quem foi negligente, se não foi negligência, se foi algum defeito que não foi previsto, mas foi causada pelo trabalho. Agora eu te pergunto, agora vou pôr uma pimenta aqui, porque você sabe que eu não consigo ficar quieto. Eu sei. O que é um acidente de trabalho e um acidente no trabalho? Acidente no trabalho não foi causado pelo trabalho. Tá. Não foi causado pelo trabalho. O trabalho é o agente causador. Exatamente. Ok. Ah, mas foi negligência do funcionário. Não interessa, foi no trabalho. É doença do trabalho. Tá. Certo? Agora, foi erro do equipamento, defeito do equipamento, negligência do trabalhador, falta de orientação, falta de treinamento, não sei, mas foi no trabalho. Então é doença do trabalho, tá certo? Isso é uma coisa. E tem também as doenças que são causadas pelo ambiente de trabalho, sem falar dos acidentes, tá certo? Então, nós temos muitos exemplos, não só de surdez ocupacional, de LER, né? Mas de doenças pulmonares, que durante muito tempo foram um flagelo no Brasil, né? Sim, sem das dúvida. cerâmicas. Então, muita gente morreu por causa de pneumoconiose que adquiriu no trabalho de cerâmica, né? Com a poeira, respirando aquela coisa. Então, isso é doença do trabalho, foi causada pelo trabalho. Isso não tem dúvida. Agora, também é considerada doença do trabalho uma doença que você tem e que piorou com o trabalho, por causa do trabalho. Tá. Aí Ele foi um fator agravante de algo que você já tinha. E aí, como que isso é classificado? Como uma concausa, não é causa. Quando a causa é o trabalho, então é uma doença causada pelo trabalho, é doença 100% ocupacional. Mas o trabalho pode atuar como concausa. A concausa é difícil, às vezes, de caracterizar, porque todo mundo vai envelhecendo e as doenças progressivas, crônicas, vão ficando piores. O que faz parte do pacote do envelhecer e até que ponto a empresa contribuiu ou não para isso? Inclusive para a questão de indenização trabalhista. Então, existem alguns critérios, né? O critério principal é se houve uma clara mudança na evolução natural da doença. Se teve um episódio, assim, ele caiu, foi subir, caiu, piorou a coluna, por exemplo. Ou teve algum tipo de evento, mudou de seção, foi para um lugar mais barulhento. Tem que ter alguma coisa que claramente mostre que ele piorou, porque o indivíduo vai envelhecendo, ele vai ficando meio surdo, né? Sem dúvida. Então, presbiacusia é uma coisa que vai acontecendo com todo mundo. O sujeito está lá 20 anos na fábrica, mas ele entrou com 25 anos e está com 50 agora. Então, a audição dele não é a mesma. Então, não quer dizer que piorou só pelo trabalho. Então, tem que ter um ponto nítido em que você fica claro para todo mundo que houve uma interferência na evolução natural da doença. Isso é um pouco difícil de caracterizar. Mas, então, a gente ficaria. A pergunta sua de 6 milhões de dólares o que são as doenças ocupacionais? São as doenças claramente causadas pelo trabalho, os acidentes de trabalho. E quais são as doenças que podem ter o trabalho como causa? São doenças crônicas, geralmente degenerativas, e que o trabalho pode, de alguma forma, interferir na evolução. Se interferir, é doença ocupacional. É um universo, né? A gente não para, às vezes, para pensar, mas é muito interessante. Eu estou, assim, realmente muito impressionado com esse nosso. É apaixonante. Antes de eu começar a fazer isso,
Eu achava que não tinha essa abrangência e que tinha essa importância. Mas, ó, é assim como todo mundo trabalha, e passamos a maior parte do tempo da vida trabalhando, as doenças do trabalho são importantíssimas. Não tenha dúvida. Eu faço agora uma pergunta. Essa aqui, então, putz, isso aqui vale uns 10 milhões. 10 milhões. Fácil. Eu vou voltar. Eu estou subindo o sarrafo aqui, você está vendo, né? Eu vou voltar duas vezes aqui. Quais são os principais sinais de burnout? Tá. Quais são os principais sinais de burnout? E como o médico do trabalho pode ajudar? Essa questão do burnout está entrando aí agora nessa nova abordagem que o Ministério do Trabalho agora determinou que a partir de abril desse ano, as empresas conseguiram, assim, estão negociando, muitas delas, com o ministro do Trabalho, para adiar um pouquinho a multa, mas já vai começar a ser cobrado assim, que se façam ações para identificar os riscos psicossociais e combater. Porque burnout entra nos riscos psicossociais. Como eu falei, tem o risco físico, ruído, calor e outros, tem o risco químico, tem vários riscos, né? Risco ergonômico. E agora o risco psicossocial está sendo muito abordado e com fiscalização importante. E isso vai trazer muita ação trabalhista, porque fala do ambiente de trabalho, do ambiente tóxico, do assédio moral, do assédio sexual, né? Da sobrecarga de cobrança, né? Do tratamento pouco civilizado, aquela coisa de apelido e tal, humilhar as pessoas, né? Coisas que podem isso causar aí, um constrangimento, exatamente. né? Então, tudo isso aí tem que ser muito bem abordado, tem que ser... A gente vai ter que ter muito treinamento, vai ter que ter muita mudança de atitude, porque isso tem contribuído para afastamento, para aposentadorias, para doenças psiquiátricas, inclusive depressão, né, síndrome do pânico e o burnout. O burnout, eu vou contar para você um caso, eu gosto de ilustrar as coisas. Eu atendi um diretor de uma empresa, não era uma empresa pequena, uma empresa média para grande, que estava sobrecarregado. Era o diretor da empresa. Ele era muito cobrado, porque a empresa é multinacional e ele era muito cobrado. E ele me procurou. Assim, ele chegava na empresa para trabalhar, parava o carro na frente e começava a chorar. Não conseguia entrar dentro da empresa. O nível de estresse, de cansaço e de extremo esgotamento. Burnout a gente pode resumir em 2 palavras. Extremo esgotamento. A pessoa está esgotada. Ela não tem força mais para trabalhar, entendeu? Ela tem que parar, ela tem que se tratar. Esse senhor, ele chegava na porta, durante uns 15 dias, chegava na porta da empresa, não conseguia entrar e ir embora. Só de imaginar o que ele ia passar lá dentro. Então, que loucura, hein? Está fazendo tratamento psiquiátrico, tudo. Então, como que o médico do trabalho pode atuar? Ele vai atuar afastando a pessoa, tentando contornar com um colega especialista, um psicólogo, um psiquiatra, né? Mas aí é quando a pessoa já está com o problema. Qual que é a nossa função maior na medicina? É prevenir, não é tratar, né? Sem dúvida. É muito mais barato, mais eficiente e muito mais eficaz você prevenir. Então, palmas para essa iniciativa agora do Ministério do Trabalho, porque se você identificar os riscos psicossociais, aquilo que pode acontecer, né, você não deixa a pessoa chegar até esse estágio aí do burnout, porque é uma doença que já foi descrita a partir da década de 70, né, mais ou menos, tem no mundo todo, não é no Brasil, é no mundo todo, é uma doença que é doença ocupacional mesmo. Muito bem. Estivemos aqui com meu querido amigo Cláudio Miranda, que deu um show sobre medicina do trabalho. Eu fiquei apaixonado por esse nosso papo aqui. O Cláudio é um grande amigo e eu confesso que aprendi muito, tenho certeza que você também. E você sabe,
O Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde no canal 25 ou 525 NET. Nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.